o Anticristo, o filho de Satã. O primeiro sinal do fim dos tempos. Há milhares de anos, a raça humana aguarda e teme o nascimento do homem do pecado. Na verdade, nós não vamos saber quem é o Anticristo até que seja tarde demais. Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu irmão, ninguém sabe. O Anticristo causará o apocalipse? Nesse caso, quando ele chegará? De acordo com a crença cristã, o nascimento do Anticristo vai causar e dar início ao fim dos tempos. Há séculos, esta antiga profecia faz com que milhões de pessoas vivam com medo. E continua a fazer o mesmo hoje. Prepare-se para conhecer o arquivo confidencial do Anticristo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Vigiai todo o tempo orando, para que sejais tomados por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O mundo em guerra. O caos reina supremo. O sangue de puros e impuros tinge os rios de vermelho. Os cidadãos da Terra, afastados de tudo que é divino, encaram 1000 anos de trevas e devastação. O fim dos tempos está próximo. Mas como chegamos aqui? Se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você acredita que o Anticristo seria o filho do diabo. O conceito do anti-messias é 500 anos mais antigo do que o próprio Jesus Cristo. Obras judaicas da época se referem ao anti-messias como Armilos, muitas vezes retratado como careca, parcialmente surdo e aleijado. Armilos, podemos dizer que as pessoas já tinham a ideia de que podia haver um verdadeiro Messias e um falso Messias. Na verdade, chegaram a pensar, e Jesus, ele é um desses falsos Messias ou não? O Anticristo recebeu muitos nomes ao longo da história. Homem do pecado, filho da perdição, o pequeno chifre, e seu apelido mais conhecido, a besta. As descrições mais famosas do Anticristo estão no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Na teologia cristã, a chegada do Anticristo é o que dá início aos eventos que levam ao Armagedon. Na verdade, a palavra Armagedon deriva da cidadela, da cidade-estado de Megido, em Israel. Mas, no caso do fim do mundo, no livro do Apocalipse, estamos falando do exército dos filhos da luz combatendo o exército dos filhos das trevas. De acordo com a Bíblia, depois que os justos forem arrebatados da terra, um ser maligno, passando-se por salvador do planeta, chegará ao poder. A própria palavra anticristo faz alusão a isso porque, por um lado, é outra pessoa, mas, por outro, nós o confundimos com Cristo, com alguém digno de confiança, alguém que pertence a nós. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se a ele poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ele vai unir o mundo sob um único governo, uma única língua e uma única religião. E este líder se revelará o Anticristo. O medo de uma ordem mundial vem da ideia de que o Anticristo pode ser o imperador do mundo. E se o mundo inteiro tiver um só governo, ele vai tirar a nossa liberdade.
Historicamente, o anticristo foi retratado de muitas formas. Em pinturas medievais, ele é um monstro com chifres ou um demônio. Para outros, ele tem cascos e é deformado. Qualquer que seja sua aparência, seu propósito é claro. Muitos acreditam que quando o anticristo vier, sob qualquer forma, ele terá um único objetivo: desviar a humanidade do caminho de Deus. Antes de acontecer o Armagedon, haverá um período conhecido como arrebatamento, no qual Cristo vai levar as almas dos bons cristãos para o céu. Quando o arrebatamento acontecer, a devastação aqui na Terra pode ser enorme. Digamos que um piloto seja cristão. De repente, ele é arrebatado e o avião acaba caindo. De acordo com teólogos, profetas e historiadores, o ser conhecido como Anticristo um dia se erguerá para destruir a fé da humanidade em Deus e lhe negar a salvação final. Mas se isso for verdade, quando vai acontecer? Alguns dizem que um farmacêutico e vidente do século XVI já forneceu a resposta: Michel de Nostredame. Nostradamus foi um vidente francês do século XVI que fez diversas previsões sobre o futuro da humanidade. De acordo com estudiosos, Nostradamus previu 3 anticristos em suas famosas quadras. O primeiro homem do pecado previsto, Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá próximo à Itália. Ele custará muito caro ao império. Ele é menos príncipe do que açougueiro. Napoleão pode ser considerado o anticristo. Por quê? Porque ele tentou unificar toda a Europa e até a Rússia sob o seu poder. Onde quer que ele fosse, ele conquistava e engolia um país após o outro. Nostradamus também prevê um segundo anticristo. Ele surgirá na Alemanha, sedento pelo domínio mundial. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. Grande parte da batalha se dará ao Richter. O maior de todos em uma jaula de ferro será arrastado, quando o filho da Alemanha nada observar. O personagem seguinte dos anticristos de Nostradamus se chama Richter, bem parecido com Hitler, outra pessoa que foi da pobreza ao poder e conseguiu enganar a todos e assumir o comando. Ele tentou conquistar o maior número possível de países e colocá-los sob o domínio tirânico da raça ariana. E ele pareceu invencível por algum tempo. E ele tinha características quase divinas. O terceiro anticristo previsto por Nostradamus permanece um mistério e sem identidade. Seu nome, Mabus. Mabus, morto embora, retorna. Homem e animal sofrem terrivelmente. Então, de súbito, sobrevém a vingança. Muito sangue, sede e fome quando o cometa passa. De acordo com as quadras de Nostradamus, a região de origem do anticristo vai estar mergulhada no caos. Quem quer que ele seja, muitos acreditam que a tecnologia moderna está abrindo caminho para o domínio do anticristo. No século XXI, nunca foi tão fácil ser o anticristo. Nunca na história da humanidade o acesso à influência foi tão disponível a tantos. As personalidades mais populares do Twitter ou do YouTube têm milhões de seguidores. Uma única transmissão de TV pode atingir bilhões em uma única noite. Como o anticristo é alguém que vai subir ao poder rapidamente, é óbvio que o uso de redes sociais será uma forma excelente dele se tornar mais popular e conhecido e finalmente chegar ao poder. Você já pode estar seguindo o anticristo na internet. De acordo com o livro do Apocalipse, aqueles que ficarem para trás serão marcados para sobreviver no mundo pós-arrebatamento. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muitos acham que a marca da besta já existe e que muitos a estão abraçando de forma irresponsável. A tradução da Bíblia nos diz que 666 vai ser a marca da besta, a escolhida como o sinal do demônio. Mas o que isso significa?
O único sinal que nós vamos ter quando o anticristo chegar ao poder, de acordo com a Bíblia, é que nós vamos receber a marca da besta para poder vender, comprar ou trocar qualquer item. Basicamente, toda a economia é controlada por um indivíduo. Vejamos o cadastro de pessoas físicas. Nós recebemos um número. Esse número determina se nós podemos ter emprego, pedir empréstimo, tudo. É bem parecido com a marca da besta, você não acha? Para os fiéis e tementes a Deus, sinais da vinda do anticristo estão em toda parte. Doença, pobreza, guerra, fome. Tudo isso acontece para basicamente consagrar a chegada do tirano. Desde a morte de Cristo, quase 2 milênios atrás, os cristãos aguardam seu retorno. Mas, de acordo com o livro do Apocalipse, antes que o Filho de Deus possa voltar, o filho do demônio deve se erguer. Alguns dizem que ele já está aqui. Mas como o reconheceremos? Originalmente, o anticristo era uma figura demoníaca com chifres muito parecida com a imagem do diabo. Os especialistas atuais têm uma visão bem mais moderna sobre como o anticristo se apresentaria. O anticristo teria uma aparência mais elegante e polida, mais humana, diferente do anticristo de 2000 anos atrás. Uma das características do anticristo a qual devemos estar atentos é que, em primeiro lugar, ele vai nos convidar a fazer uso do seu poder. Ao longo da história, não faltam pessoas acusadas de ser o anticristo. É claro que Napoleão e Hitler não eram o anticristo. Pelo menos não o único anticristo. Porque nós ainda estamos aqui. Então, quem pode ser? Centenas de líderes mundiais do passado e do presente já foram acusados de ser o anticristo. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo vai ser alguém extremamente carismático. Alguém bonito. Capaz de mentir sem qualquer remorso. Mas como seria um mundo unificado pelo anticristo? Emergem 3 possibilidades diferentes. A primeira envolve um mundo em que todos ignoram a sua chegada. Em um dos cenários haveria um personagem que se passaria pela volta de Cristo. Nesta versão dos eventos, a humanidade é levada a crer que Cristo retornou. Ela abre mão espontaneamente da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Uma ideia comum é a de que seria um mundo com um só governo sob o domínio do anticristo. O mundo inteiro governado pelo mal. Todos no mundo adotam voluntariamente a marca da besta, implantando um chip de rastreamento por satélite. E haverá um líder que vai parecer puro, que vai parecer sagrado. As pessoas vão se unir em torno dessa pessoa, mas seu único objetivo é concentrar o poder. Surge um estado totalitário, 100 vezes pior do que a Rússia comunista. O grande irmão monitora suas palavras e pensamentos. A Terra torna-se uma grande prisão. Imagine um mundo sob um único governo totalitário. Nós já vimos isso antes e milhões de pessoas foram executadas. As pessoas não tinham o direito de ir e vir, tinham que trabalhar onde o Estado mandava e obter tudo o que queriam do Estado. A segunda opção para a chegada do anticristo é ainda pior. Com o arrebatamento dos justos, os pecadores herdam a terra. Nesta visão, quando todos os justos forem levados, as únicas pessoas ainda vivas, ainda conscientes, seriam mais. Tumultos, estupros e assassinatos tornam-se comuns. Sem moralidade, a sociedade desmorona. A humanidade se autoconsome em uma orgia de morte e degradação. É realmente uma visão horrível. Um mundo governado pelo anticristo. O terceiro cenário é o mais sombrio de todos. Depois que o anticristo se rebelar, a fachada de paz será abandonada e todos deverão se ajoelhar diante dele ou morrer.
De acordo com as Escrituras, 2 em cada 3 pessoas sucumbirão ao inferno na terra instalado por ele, e elas serão as de sorte. O anticristo, usando as armas e exército à sua disposição, iniciará um holocausto contra toda a humanidade. Ogivas nucleares cairão dos céus. Armas químicas contaminarão terra, mar e ar. Os sobreviventes serão bombardeados por agentes biológicos criados para infligir uma morte lenta e dolorosa ao que restar da humanidade. E se Hitler tivesse a bomba atômica? Imagine se um homem mau como ele tivesse ao seu dispor todas as armas biológicas do mundo. O que quer que aconteça sob o domínio do anticristo, o último passo é sempre o mesmo. Depois de 7 anos, Jesus retorna e enfrenta o anticristo. Centenas de milhões morrem. O sangue de bons e maus flui pelo vale de Megido. Armagedon é o nome que o livro do Apocalipse dá à grande batalha, ao confronto cataclísmico entre os filhos da luz e os filhos das trevas, o bem e o mal. A boa notícia: Cristo vence. Satã ficará preso no inferno por 1000 anos. A má notícia, pelo menos de acordo com as Escrituras, é que a maioria de nós não estará viva para ver. O anticristo, ele é real? Ele está entre nós? Seu plano de morte e destruição já está em andamento? E o que podemos fazer a respeito? O anticristo está aqui, na Terra. Milhões em todo o mundo temem a sua chegada. Outros milhões torcem por ela. Eu acredito que muitos cristãos pelo mundo torçam pela vinda do anticristo porque eles serão arrebatados, ou eles acreditam que serão arrebatados e reunidos com Deus e Jesus Cristo. De acordo com os fiéis, quando o anticristo chegar, aqueles que o reconhecerem e o evitarem receberão a salvação eterna. Por outro lado, se ele for real e você cair em sua conversa, terá muito tempo para se arrepender desse erro. Você assistiu a Arquivos Confidenciais.